Olá a todos, eu sou o professor Eri de Matemática, trabalho no Ensino Fundamental 2, na EMF, professor Jorge Augusto de Camargo, Secretaria de Educação de Barueri, São Paulo. É um prazer participar do primeiro Festival de Vídeos de Práticas de Ensino de Matemática, uma grande iniciativa do CAEM IME-USP. Já trabalho com jogos há bastante tempo e, no meu entendimento, o jogo favorece a interação entre os pares, estimula a capacidade de comunicação, promove o trabalho em equipe e desenvolve o pensamento matemático. Continuamos a nossa apresentação com a pergunta: por que trabalhar com jogos na sala de aula? Bom, primeiro, porque muitos pesquisadores destacam os jogos como uma metodologia de ensino importante para o aprendizado do estudante. Macedo destaca que o jogo é um meio de diversão que acaba por motivar, desenvolver habilidades, estimular o raciocínio, a capacidade de compreensão dos conteúdos matemáticos e de outras áreas do conhecimento. Segundo, pela aceitação e o engajamento dos alunos com a proposta do jogo. Essa dinâmica que o jogo oferece torna os estudantes mais autônomos para tomar decisões. Esse jogo, em especial, propicia o desenvolvimento do pensamento algébrico na formulação de conjecturas. O tema do nosso trabalho é jogos na aprendizagem de matemática. Nome do jogo: posições vencedoras. Objetivos: criar estratégias vencedoras através de um padrão matemático, incentivar os estudantes a pensarem de maneira lógica para resolver problemas. Material: cartolina para construir o tabuleiro, uma moeda ou tampa de garrafa PET. Regras do jogo: tabuleiro 1 por N, onde o jogador pode avançar 1, 2, 3, 4 ou 5 casas. Os jogadores jogam alternadamente. O jogador que colocar a moeda na última casa vence o jogo. Organização da turma: no primeiro momento, que é o contato com o jogo, 1 contra 1. No segundo momento, 2 contra 2, é dupla, pois eles precisam descobrir padrões. Há a necessidade de uma discussão em torno das jogadas. Temos aqui o conceito de posição vencedora e posição perdedora. Vamos ao tabuleiro. Nós temos um tabuleiro com 14 casas, né? É 1 por 14. E temos uma moeda aqui na primeira casa. O objetivo do jogo é que os jogadores, jogando alternadamente, eles consigam chegar na última casa. Aquele que colocar a moeda na última casa ganha o jogo, com uma restrição. Cada jogador só pode avançar 1, 2, 3, 4 ou 5 casas. Vai ganhar o jogo aquele que chegar com a moeda na última casa. Então, eu tenho 2 jogadores aqui, o Eri e o Eric. Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui do jogo. Então, eu vou começar, o Eri. Eu só posso jogar aqui nessas casas aqui, que eu estou marcando. Por quê? Porque eu posso avançar 1, 2, 3, 4 ou 5 no máximo. Imaginemos que eu joguei aqui. Então, o Eri jogou nessa casa aqui. O Eri. Então, a partir daí, o Eric é quem vai jogar. Então, ele só pode jogar nessas casas aqui. 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, é claro, se ele jogar nessa casa aqui, ele já vai perceber que vai perder o jogo. Então, imaginamos que ele jogou nessa casa aqui. Então, o Eric jogou nessa. E agora o próximo sou eu. 1, 2, 3, 4, 5. No máximo, eu chego nessa casa aqui. Vou perder o jogo. Então, é claro, eu vou para essa aqui. Para tentar. E daqui o Eric vem para essa última casa e ele ganha o jogo. Certo? Então, é isso.
a casa começa na posição 14 e os jogadores jogam alternadamente, podendo avançar 1, 2, 3, 4, 5 casas, e aquele que chegar com a moeda na última casa vence o jogo. No caso, o Eric venceu. Então, vamos ver direitinho o que significa essas posições perdedoras e posições vencedoras. Então, claro, aqui, número 1 é uma posição perdedora. Por quê? Porque quando o Eric jogou no 1, eu perdi o jogo. Então, ela é perdedora para mim. Tá? Então, é claro que essas casas... pensando também, quando o Eric jogou nessa casa aqui, então eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que ele jogou nessa casa aqui, número 7, podemos ver que ela é uma posição perdedora, porque a partir dela, quando eu fui jogar, eu já não tinha mais condições de ganhar o jogo, tá? Porque eu não conseguiria colocar o meu adversário em uma posição perdedora. Tá? Então, podemos dizer que o 7 também é uma posição perdedora. Então, todas essas outras posições que estão aqui intercaladas são posições vencedoras, porque se a moeda está em qualquer uma dessas posições, quem for jogar ganha o jogo. Tá? Claro que essas outras aqui também, podemos pensar da mesma forma, são posições vencedoras. Por quê? Porque em qualquer uma delas eu consigo jogar, qualquer uma delas que a moeda esteja, eu consigo jogar a moeda na posição 7, que é uma posição perdedora. Tá? Então, podemos deduzir aqui que a 13, a posição número 13, é uma posição perdedora. Por quê? Porque eu não consigo chegar no 7. Eu vou conseguir chegar no máximo no 8. Tá? Então, se a moeda está na posição 13 e eu tenho que jogar, eu já perdi o jogo. Então, claro que 14 vai ser uma posição vencedora. E a pergunta vem, quem ganha o jogo? É quem começa? Depende. Claro que, teoricamente, quem começa numa posição vencedora ganha o jogo. Claro, se os jogadores conhecerem as estratégias do jogo e as posições perdedoras. Eu preciso estar na posição vencedora aqui. Eu vou jogar, para eu ganhar o jogo, eu tenho que saber qual que é a próxima posição perdedora. E aqui, no caso, eu sei que é o 13, então eu ganho. Tá? Se o tabuleiro fosse com 13 casas, então quem começa na posição 13, que é uma posição perdedora, vai perder o jogo. Mas o jogador precisa saber que o 13 é uma posição perdedora. Tá certo? Então, essa parte aí é isso. Vamos aumentar o grau de dificuldade aqui aumentando o número de casas do tabuleiro. Aqui temos 29 casas. No anterior eram 14. Tá? Então, vamos lá. Fizemos uma simulaçãozinha do jogo aqui, né? Vocês podem ver aí. Tá? Qual que é o nosso objetivo? É descobrir um padrão que identifique todas as posições perdedoras. Tá certo? Então, o que acontece? No tabuleiro com 14 casas, nós conseguimos ver que o 1 é uma posição perdedora, o 7 também é uma posição perdedora, o 13 também é uma posição perdedora. E aí, dá para perceber que, quando você vai do 1 para o 7, você avançou 6. Do 7 para o 13, também avançou 6. E assim por diante, 19, 25. Então, eu posso dizer que o 19 e o 25 são posições perdedoras, tá? Isso os alunos conseguem identificar rapidamente. Até escrevi aqui alunos, né? Porque eles conseguem entender dessa forma que o segundo termo é igual ao primeiro termo mais 6, então ele está dizendo que o 7, que é o segundo termo, é igual ao primeiro, que é 1, mais 6. O terceiro termo, que é o 13, eles sabem que é igual ao segundo termo mais 6, que é o 7 mais 6, e assim por diante. Então, usando o conceito de recorrência, eles conseguem identificar as posições perdedoras. Tá certo? Então, agora, como
está aumentando aqui de 6 em 6, então eu sugeri para eles a gente pensar um pouquinho sobre os múltiplos de 6. E aí eu escrevi aqui. Então, rapidamente, eles colocaram que as posições perdedoras são, então, os múltiplos de 6 mais 1. Tá? Então, a dificuldade um pouquinho maior foi para eles passar dessa parte aqui do múltiplo de 6 para 6n. Com n pertence aos naturais, né? Então, essa passagemzinha para cá gera um pouquinho mais, né, de conflito aí, tá bom? Mas conseguimos, então, descobrir o modelo matemático, que é as posições perdedoras é 6n mais 1. Então, vamos aumentar ainda o grau de dificuldade. Supondo que o tabuleiro tenha 150 casas. A pergunta é, quem começa ganha? Depende. O 150 é uma posição perdedora? Aí dá para a gente ver aqui, né? Como as posições perdedoras são escritas como 6n mais 1, e o 6n mais 1 é a mesma coisa que 2 vezes 3n mais 1, se o 2 multiplica um número natural ou um número inteiro, ele continua par, né? 2 multiplicando qualquer número natural, o resultado será um número par. Quando eu somo um número par mais o 1, o resultado é um número ímpar. Então, se as posições perdedoras são ímpares, qualquer, né, resultado aqui vai ser um número ímpar, e o 150 é um número par, portanto, o 150 é uma posição vencedora. Tá, então o 150, o cara que vai jogar, a moeda está no 150, o cara que vai jogar, ele ganha o jogo? Sim, se ele souber qual que é a próxima posição perdedora. Como que ele descobre isso? Então, utilizando esse modelinho aqui, supondo que o 150 é uma posição perdedora, então iguala a 6n mais 1, isola o n, resolve, o n aqui não é um número natural, nesse caso, 24,833, tá? Precisaria o n ser um número natural. Então, a posição perdedora é 6 vezes 24, que é a parte inteira, a parte aqui, mais 1. Então, 6 vezes 24 é 144, mais 1, 145. Então, 145 é a primeira posição perdedora. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Quem começar no 150 vai ganhar o jogo, tá? Então, vence o jogo quem for jogar a partir de uma posição vencedora, conhecendo a estratégia do jogo, né? Tá certo? Bom, aqui eu tirei um print, né, de 2 momentos da aula remota, envolvendo o jogo, né? Então, aqui, conhecendo as regras aqui, é o momento da prática e descobrindo padrões, tá certo? Então, aqui eu concluo a minha apresentação. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.